Sejam muito bem-vindos a um episódio do Fire Talks. Meu Deus, olha, gosto já do episódio número 37 do Fire Talks. Hoje é um dia especial, temos a honra aí, de mais um integrante do Fire Estados Unidos pegar o avião para estar aqui no Brasil, falando aí sobre um tema que fiquei curioso. Quem é o maior concorrente de Deus? Será que Deus tem um concorrente ou não? Então temos a honra de receber Júnior, diretamente da Flórida. Bem-vindo, Júnior. Fica à vontade aí, a casa é sua. Obrigado, bom dia. Primeiramente queria agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de levar. Queria começar, né, com uma oração pedindo pro Espírito Santo conduzir essa reunião, que a gente possa estar discutindo coisas que agradam a Deus, coisas que Ele fica, que leva a glória ao Senhor, né? Então, esse é meu desejo, né? Primeiro fazer uma oração agradecendo ao Senhor. E só para me apresentar aqui, eu sou o Júnior, esposo da Cíntia, pai da Alicia, pai do Noah, tenho dois filhos pequenos, discípulo de Jesus, tenho buscado moldar os meus caminhos aos caminhos de Jesus, né? Então, sempre busquei estudar e aprender e me moldar ao caráter dele, né? Ele é a minha meta, o meu alvo, então é isso. Muito bem, muito bem. Mas fala aí, da onde veio esse tema? Cara, esse tema, quando você me convidou para falar, né, a gente estava conversando a princípio de talvez falar de um testemunho, alguma coisa, e eu fiquei pensando, né, até tinha a opção de dar um testemunho um pouco mais pessoal, falar alguma coisa da minha vida, alguma coisa do meu processo de conversão, né, mas meditando, pensando, eu falei assim, cara, o que mais impactou minha vida, né, qual foi a virada de chave da minha vida? Então, quando eu fui exposto a esse tema a primeira vez, isso para mim foi muito impactante, sabe? Esse assunto me abriu os olhos, assim, é como se tivesse caído algumas escamas dos meus olhos, né? E eu falei assim, uau, esse assunto me fez ser mais sedento, me fez buscar mais o Senhor com intenção, né? Porque eu sempre fui um cristão de banco, né? Eu esquentava o banco da igreja só, eu não participava, eu não era um cristão assim. Eu não buscava colocar Cristo na minha vida e mudar o meu caráter ao caráter dele, né? Então, a partir do momento que eu fui exposto a esses pontos da palavra, eu comecei a fazer uma autorreflexão e uma busca, né? Por enquadrar a minha vida ao caráter de Cristo, né? Coloquei Cristo como meu objetivo e eu tenho caminhado nessa direção, né, de buscar moldar o meu caráter, moldar a minha vida, as minhas atitudes ao caráter de Cristo, né? Muito bem, E aí eu decidi falar sobre isso. muito bem. Vou fazer uma oração aqui, aí você já começa, Amém. tá? Pai, abençoa poderosamente seu filho amado, Júlio, que se dispôs, teve a disponibilidade, de falar do Amém, seu, Senhor. falar de Deus, falar da sua palavra, que essa mensagem percorra quilômetros e quilômetros através dessas redes sociais, do YouTube, que possa abençoar pessoas, Amém. que possa, transformar mentalidades, que possa quebrantar corações. Em nome de Jesus. Amém. Vai Amém. lá, pode desenvolver a ideia. Vamos lá. Então, tema central da minha ideia, né, desse assunto que me impactou e tem moldado a minha vida e tem me ajudado a ser um discípulo mais dedicado, né? Quem é o maior concorrente do reino de Deus hoje, né? Muitas pessoas vão dizer que é o mundo, que é a carne, que é o diabo. Será? Será que esses são os maiores concorrentes do reino de Deus hoje nas nossas vidas?
eu gostaria de te dizer que, na minha perspectiva, né, o maior concorrente do mundo hoje, de Deus hoje no mundo, está mais perto do que a gente imagina, né? Eu creio que, eu entendo que Deus tem um concorrente e ele não é o mundo, não é só a carne, não é só o diabo, e ele está mais próximo do que a gente consegue imaginar, né? Então, eu gostaria de começar com a reflexão aqui do Jardim do Éden. Gostaria de voltar lá no início, no Jardim do Éden, quando Deus criou tudo, né? Deus, quando ele cria o Éden, coloca o Adão, coloca a Eva lá, ele faz tudo perfeito. Ele cria, ele governa, ele tem, tudo está em harmonia, tudo está em ordem, não existe dor, não existe morte, não tem conflitos. Então lá a vontade de Deus é soberana, lá o governo de Deus prevalece. E o Criador, naquele contexto, ele está reinando com muita sabedoria, com muito amor. Deus ele chega para Adão e para Eva, ele passa um desígnio relativamente simples para eles, né? Ele pede confiança, ele pede obediência e ele estabelece alguns limites bem claros. Deus ele dá a liberdade total, mas ele impõe um limite. Ele fala assim, ó, esse é o limite. Desse limite vocês não podem passar. Se vocês passarem desse limite, certamente morrerão. E isso era o não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Lá a gente vai para a palavra, em Gênesis 2, 16 e 17, a gente tem a palavra dizendo assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E aí a gente entra na questão da serpente, né? A serpente, de maneira muito astuta, ela não chega para Eva, né? Que ela vai para Eva direto, e fala assim: olha, eu vou te oferecer um reino diferente para você servir. Eu não vou, ela não oferece para Eva que a Eva deixe de servir Deus e sirva o diabo, sirva o inimigo. A serpente, de uma maneira muito astuta, enreda a Eva ali, né? Então, gostaria de ler a palavra aqui, Gênesis 3, 1, 6. A serpente era a mais astuta de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: é assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, vos abrirão os olhos. Aí aqui é uma das chaves sutis que a serpente usa para enredar a Eva, né? E serei como Deus. Ela propõe para Eva que a Eva pudesse ser como Deus, que ela pudesse ser o Deus dela, que ela tivesse a mesma capacidade de Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejáveis para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então, naquele momento, a serpente consegue enredar a Eva, que de certa maneira induz, né, leva Adão também a comer do fruto, e ali nasce o homem no centro. Então, o homem começa a ele passa a entender que ele pode ser Deus, que ele pode governar, que ele pode ter as mesmas capacidades de Deus, que ele pode ser, que ele teria condições de ser o conhecedor do bem e do mal, que ele poderia dominar sobre isso, né? Então, ali nasce algumas mentalidades de autoexaltação, nasce o governo do homem em rebeldia, em rebelião ao governo de Deus, nasce algumas mentalidades, né, que competem, né, com o reino de Deus, e assim o pecado, que é a rebelião, se estabelece no paraíso. A rebelião passa a fazer parte da natureza do homem. Então, com a rebelião,
esse reino do homem governando não para e não parou naquele dia. O homem ele tenta, né, tomar uma posição de Deus, de decidir sobre todas as coisas, né? Como se a gente tivesse a capacidade divina de saber o que é bom, o que é mal, até para nós mesmos, né? E essa independência de Deus continua até hoje. Hoje a gente vai na igreja, a gente ora, a gente lê a Bíblia, mas às vezes em algumas áreas a gente ainda quer continuar andando dependente de Deus, né? Creio eu que possa ser algum resquício, né, dessa natureza adâmica que a gente foi concebido no pecado, né? Adão ele foi concebido puro, o pecado entra, ele era concebido à imagem de Deus. Só que a partir do momento que o pecado entra, Deus expulsa eles do paraíso e a gente é concebido à imagem de Adão e de Eva. A gente não é mais aquela imagem pura do Criador. Então a gente é concebido no pecado. A gente começa a vida a partir do pecado. A gente tem a natureza, o DNA de Adão dentro da gente, que é essa inclinação para o pecado, né? E isso a gente pode ver, né? A gente fala assim, ah, não, será que é isso, né? Mas a gente vê um bebê, por exemplo. Você precisa ensinar um bebê a fazer alguma coisa errada? Eu tenho um filho aqui de 1 ano e meio. Às vezes a minha filha pede alguma coisa, pega dele, já sabe ali, sabe? Bravo, já tem essa natureza dele, sabe? Então, esse reino do homem governando não parou naquele dia que Deus tirou Adão e Eva do jardim, né? Ele continua até hoje e a gente, infelizmente, algumas vezes vai persistindo nesse erro, né? Aí eu queria mostrar um slide aqui, só para complementar com 3 pontos, né? Eu acho que existem 3 perfis, né? A gente pode ser religioso, a gente pode ser ateu, ou a gente pode ser um discípulo. Eu gostaria de mostrar as 3 características de cada um aqui de uma maneira simples, assim, um slide, só para ajudar a ilustrar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Aqui. Acho que tá dando para ver certinho aí, né? Assim, Boa. Então a gente tem um incrédulo, né? O que seria um incrédulo? O incrédulo é o homem no centro, é a pessoa no centro. Ela, ela vive, ela faz os estudos, ela busca os prazeres da vida, ela busca o dinheiro para viver, ela busca o trabalho, ela busca a família. Então é o homem no centro e todas as outras coisas girando ao redor dele. Depois o outro perfil que a gente tem seria o religioso. O religioso, ele é basicamente a mesma coisa do incrédulo, só que a gente acrescenta Cristo nessa equação. Só que nesse caso do religioso, Cristo não é o centro da vida dele. Ele ainda continua no centro e Cristo é mais um dos itens na órbita da vida dele, né? Então ele continua com prazer, ele continua com dinheiro, trabalho, família, estudos, lazer, enfim, uma série de outras coisas girando ao redor dele, como se ele fosse o centro do universo. E a gente tem o último perfil, que seria o perfil do discípulo. Aqui, já diferente dos outros, o discípulo ele coloca Cristo no centro da vida dele. Então, Cristo é o alicerce, é a base, é o centro real da vida dessa pessoa. E aí ele tem todas as outras coisas orbitando com Cristo no centro, né? Então, então essa é a primeira ideia que eu gostaria de compartilhar. E deixa eu só pegar aqui. Aí no segundo ponto aqui do homem no trono, né, do reino do homem, é quando continuamos, né, continuadamente buscamos nos assentar nos tronos, né, no trono que era para Deus estar sentado, no trono que é para Jesus estar sentado e governando as nossas vidas, né? É um sintoma comum, é que queremos que Deus abençoe os nossos planos. Em vez da gente submeter a Deus para que a gente faça os planos dele,
Nós ficamos justificando pecados, às vezes, ficamos buscando, fazendo os malabarismos bíblicos para enquadrar um pecado na nossa vida, né? Para achar uma desculpa, para dizer que Deus é amor e por isso a gente pode continuar naquela situação. Enfim, são diversas maneiras que o homem no centro busca para justificar as coisas que às vezes Deus condena, né? E a Bíblia condena, e a palavra condena, né? Então, muitas das vezes, nessa situação, a gente vai viver ansioso, a gente vai viver no futuro, né? Preocupado com o futuro, viver ansioso sem saber o dia de amanhã, querendo sempre planejar o dia de amanhã, planejar as nossas vidas, como se e às vezes a gente faz até planos longos, né? Eu acho que não tem nada de mal a gente fazer planos, mas assim, nenhum de nós sabe se vai acordar vivo no dia seguinte, né? Então, todos os nossos planos, eles dependem do se Deus permitir, né? Se Deus permitir, amanhã a gente faz tudo que a gente às vezes tem planejado, senão vai ser só mais um dia da nossa vida ou um dia que vai acabar as nossas vidas, né? Aí um outro item que eu gostaria de compartilhar aqui, deixa eu compartilhar minha tela de novo. Acho que parou de compartilhar, né? Parou. Vou abrir a outra tela. Então aqui era um. Então o religioso ele vai ter o Cristo orbitando na vida dele, né? Uma outra maneira da gente enxergar nessa religiosidade, que às vezes não fica tão claro assim pra gente, eu já incorri nesse erro, é que o religioso ele faz todos os planos dele, ele estabelece tudo, ele é o roteirista da vida dele, né? Então ele escreve todo o roteiro e de uma maneira assim, fala assim, não, peraí, mas eu sou servo de Deus, eu sou um cristão, eu não posso planejar minha vida. Peraí, Senhor, ó, tá aqui todos os meus planos. Assina embaixo aí para mim tudo que eu quero fazer, tudo que eu tudo que eu tenho planejado, tudo que eu tenho decidido para minha vida, né? Aí isso me lembra de novo aquele pecado original, né? Como se a gente fosse conhecedor do bem e do mal. Como se a gente fosse conhecedor se as decisões que a gente está tomando, os planos que a gente está fazendo são agradáveis ao Senhor ou não, né? Dá para a gente balizar algumas coisas, mas é uma questão assim só mais para ilustrar como seria o perfil do religioso, né? E sendo que o correto, né, um discípulo verdadeiro, o que que ele faria? Ele pegaria a folha em branco, assinaria. Fala assim, Senhor, tá aqui. O Senhor escreve e eu cumpro e já está assinado embaixo. Tudo que o Senhor colocar aí eu vou fazer. Tudo que o Senhor determinar, eu faço. E de certa maneira a gente já tem esse papel, né? Deus já preencheu, né? Como Ele é tão misericordioso com a gente, Ele deu o manual do fabricante para a gente, né? Ele fez um manual muito bem elaborado e para nossa felicidade, né? Para nossa misericórdia, pela misericórdia divina, ele deu ainda mais o Espírito Santo para a gente, né? A partir do momento que a gente atravessa a porta, né? Hoje cedo a gente estava conversando ali na sala, né? Eu vejo que Jesus Cristo ele é uma porta na nossa vida, né? Nessa porta eu enxergo três batentes, né? Os batentes da porta, que é o arrependimento. Então, primeiramente, para a gente ir a Cristo, a gente precisa se arrepender da vida que a gente tem, da vida decidindo sobre o bem e o mal, decidindo sobre os governos, decidindo sobre os planos. A primeira coisa fundamental que a gente precisa fazer é reconhecer Ele como Senhor das nossas vidas, se arrepender e buscar Ele. O segundo pilar é o batismo. Com esse arrependimento, a gente pode se batizar. A gente vai lá e se batiza e fala: Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Então eu entrego minha vida a Ti e se batiza, né? Morre o velho homem e nasce uma nova criatura. Com esse ato, né, profético que Jesus deixou, com essa decisão, a gente recebe o terceiro item do batente, que é o enchimento do Espírito Santo, que é a ferramenta que, por misericórdia, o Senhor deixou para a gente, né? Então a gente se enche do Espírito Santo
e a partir dali a gente começa uma caminhada. Então, e essa caminhada é com Jesus. Então, Jesus para a gente, ele é a porta de entrada, o caminho e a meta. A porta de entrada que sem ele a gente nunca vai chegar no reino dos céus. O caminho, porque através dele, através do Espírito Santo que ele nos dá, a gente tem acesso à Bíblia, a gente consegue conhecer melhor a Bíblia, confrontar as nossas atitudes, balizar, né? Pelo convencimento do Espírito Santo, a gente baliza que é certo, que é errado, né? Pautado na Bíblia. A gente converte esses nossos caminhos, a gente vai se aprimorando, vai melhorando, vai deixando essa natureza pecaminosa nossa e a gente começa a caminhar com Cristo e a gente vai participando de um processo de limpeza, né? A gente vai se limpando, vai se purificando e nessa caminhada a gente vai chegando cada vez mais próximo de Cristo, que é a nossa meta, que o nosso caráter se molde ao caráter dele e aí a gente pode desfrutar, né? Fazer as vontades do Pai e desfrutar com Ele no reino dos céus, né? Aí, um terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar aqui é uma palavra que Paulo usa muito no Novo Testamento, né? Na época de Paulo, na época de Roma, César ele tinha um adjetivo que era único e exclusivo de César, assim, dos imperadores, né? Daquela época, que era o termo Quírios. Esse termo Kyrios, ele passava assim a ideia do Deus na Terra. Ele era o soberano ali naquele lugar, né? E todo mundo chamava César de Quírios, né? Não, Quírios César. Toda a reverência que se ia fazer a César era pautada nesse termo. E Paulo, quando ele começa a escrever o Novo Testamento, você pode olhar lá que ele usa o termo Kyrios, né? No grego, traduzido em português para Senhor. E ele nisso ele mostra para a gente quem é o Quírios verdadeiro, né? Que a única autoridade suprema e verdadeira é Jesus Cristo. Todas as vezes que ele fala de Jesus, todas as menções que ele faz do Senhor é sobre esse termo, é sobre Quírios. Quírios é o Senhor de verdade, é o governador das nossas vidas, né? E aqui uma curiosidade, né? A Bíblia ela usa esse termo, né, no Novo Testamento 610 vezes, o termo Kyrios. E o termo Salvador, que é um termo que muitas igrejas eu acho que prega, né? Eu tenho para mim hoje que é muito pregado o reino da salvação, né? Que é muito pregado como Cristo Salvador e pouco pregado Cristo Senhor das nossas vidas. E esse termo Soter, eu acho que é Soter o jeito que fala, o Salvador ele aparece só 16 vezes. Então aqui a gente já vê pelas escrituras um confronto, né, do que as escrituras apontam, né? Elas apontam Cristo como Salvador ou como Senhor. Eu acredito hoje que Cristo sendo o Senhor, a gente alcança a salvação. Então a gente se entrega ao senhorio dele, ele governando as nossas vidas, e a salvação é um processo pelo qual a gente vai receber, né? A gente vai receber nessa caminhada com ele, né? Aí aqui eu gostaria de pôr outros textos que, que é um caminho bíblico, né? Que eu vejo que é um modelo que a gente pode seguir, né? O primeiro texto é Filipenses 2, de 6 a 8. Jesus, existindo na forma de Deus, não considerou igualdade a Deus, algo que devesse se apegar. Então, assim, ele tinha todo o direito de ser considerado Deus, ele tinha todo o direito de, aqui na terra, de ser exaltado, de ser glorificado, de receber todas as honras, né? Mas eu acredito que num exemplo, né, de humildade, pelo contrário, né, voltando à escritura aqui, pelo contrário, esvaziou-se da sua glória, assumindo a forma de servo e se fez semelhante aos homens. Humilhou-se, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, para mim aqui duas características muito importantes de Cristo aqui é que independente dele ter toda essa autoridade, ele se esvazia dela, nos dá o exemplo, né?
se humilhando, se colocando numa condição de servo e de obediência, né? Que foi uma coisa que Adão e Eva falharam no Éden, né? Eles não foram obedientes ao limite que Deus impôs. E aqui Jesus ele dá o exemplo para a gente da obediência, e é uma obediência assim que é até difícil de imaginar, né, irmão? Você saber o fim que você ia ter, e fim de morte, de cruz, e ainda assim permanecer muito obediente ali, né? Aí um outro texto aqui que eu gostaria de compartilhar também, Mateus 28, 18 a 20. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mais uma vez, ele testificando, né? Toda a autoridade que ele tinha, toda a glória dele, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em meu nome, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, ele pede para que a gente ensine, né, muito claramente, que é para a gente repassar esse conhecimento, né? Num processo de discipulado, a gente recebe, retém, aprende e vai discipulando. E eu tive, nos meus estudos aqui com os irmãos, né, que eu faço aqui com o pessoal da minha igreja, a gente tem um discipulado. Esses dias a gente estava discorrendo um assunto sobre Paulo e Tito. Paulo, quando ele está orientando a Tito, ele fala para Tito multiplicar. Ele torna Tito um multiplicador, não um adicionador. Porque ele fala para Tito assim: vá e faça discípulos seus. E monitora os seus discípulos se eles estão fazendo discípulos dele. Então ele vai passando uma ideia de multiplicação da palavra. Porque se ele fosse adicionar, ele ia levar a palavra para alguém e fazer discípulo de Paulo. Ele ia trazer para Paulo discipular. Mas Paulo ensina a ele, não. Então aqui você está recebendo de mim. Assim como eu recebi do Senhor, você está recebendo de mim. Você vai passar adiante e o seu discipulado vai passar adiante. E assim a palavra de Deus vai atingir. Então eu creio que essa é uma chave, né? Que a Bíblia é um direcionamento que a Bíblia nos dá para que a gente receba, que a gente tenha um discipulador e que a gente faça discípulos. Isso é uma ordenança de Jesus, né? A gente faça discípulos de todo o conhecimento que a gente tem recebido das Escrituras e do Senhor e do Espírito Santo. E esses discípulos a gente ensine eles a fazer discípulos e fazer discípulos e fazer discípulos. E sempre seguindo aqui o que está no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a você. E aqui Jesus garante: Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Que aqui ele dá, após a ascensão dele ao céu, né, ele dá o Espírito Santo para a gente para nos auxiliar, né? Então, eu sempre vejo Jesus como a porta, o caminho e a meta, né? Ele é a porta de entrada para o reino, ele é o caminho pelo qual, com a ajuda do Espírito Santo que ele deixou, eu vou me santificando, e a meta, que é me converter, que é me moldar ao caráter dele. É, então a gente precisa de arrependimento, né, dos nossos caminhos incorretos, de querer estar num trono que não nos pertence, pertence ao Senhor, precisa do batismo e o enchimento do Espírito. É, aí aqui um outro texto que eu gostaria de trazer também é Mateus 16, 24. E esse mesmo Jesus ressurreto, quem ordena o discipulado. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Então ele já começa a dar o preço para a gente, né, do discipulado. Que a gente vai ter que carregar algumas cruzes também, né? Que a gente vai ter que se arrepender de algumas coisas que a gente vem fazendo, algumas coisas que a gente precisa mudar na nossa vida, abrir mão de estar nesse trono e seguir ele, né? Aí outro texto, irmãos, que fala muito comigo, assim, que eu vejo essa glória de Jesus, né, o senhorio dele, está em Filipenses 5, de 5 a 11. E tende em vós mesmos, em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo
a que se apegar. Então, para mim aqui é o exemplo de Jesus novamente, né? Que ele que tinha toda a glória, todo o direito de se apegar a isso, não se apegou. Então ele, ao meu ver, ele nos ensina aqui que a gente deve abrir mão disso, né? De se apegar de orgulho, se apegar de algumas coisas. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Aí aqui eu acho que é a maior chave de todas, né, irmão? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui que Jesus Cristo é o nosso Kyrios, para a glória de Deus Pai. Um dia isso vai acontecer, irmãos. A gente querendo ou não, todo joelho, isso a Bíblia nos garante, é uma afirmação bíblica, não sou nem eu que estou falando. Todo joelho um dia vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, né? Então, eu gostaria de expor esse tema, né? Que na minha caminhada, na minha vivência, no meu processo de busca do Senhor, para mim hoje, o que mais concorre com o reino de Deus é o reino do eu. É quando eu me assento no trono que não é meu, quando eu estou querendo tomar as decisões da minha vida, quando, quando eu quero decidir o que é certo e o que é errado, quando eu quero decidir o amanhã, os meus planos. E uma coisa que eu vejo engraçada aqui, né, dos habitantes do reino do eu tô nesse processo também, irmãos. Eu confesso que às vezes eu sofro de ansiedade, eu fico um pouco ansioso com as coisas, né? E essa é uma característica do habitante do eu, né? O cara que vive no reino do eu, ou ele vive no passado, porque ele quer contar as glórias que ele já teve, então no passado ele pode usar todos os pontos positivos, esquecer os pontos negativos e vender aquela glória dele, né? Ele no centro. E o outro lado é o eu no futuro, que traz a ansiedade. A ansiedade até é uma falta do governo de Deus, né? Se o governo de Deus não está tão presente nas nossas vidas, eu vejo isso como uma balança, né? Quando o governo de Deus, quando o reino de Deus não está tão presente nas nossas vidas, a ansiedade começa a entrar. Porque a gente começa a viver no futuro, vivendo, escrevendo o nosso roteiro, planejando as coisas que a gente quer fazer, como que as coisas vão ser, sem às vezes nem saber, né, se no dia seguinte Deus vai ter a misericórdia da gente, vai nos dar a graça de estar presente nesse mundo mais um dia, né? Então é isso, irmãos. A minha conclusão aqui é essa. Eu entendo hoje que o maior concorrente do reino de Deus é o reino do eu. E eu tenho buscado não estar nesse lugar, irmãos, mas confesso que ainda é um processo, eu estou nessa parte do processo. Então eu conto com a ajuda do Espírito Santo para vir me ajudando, vir reconhecendo, né, quais tronos eu estou sentado, sendo que quando Jesus deveria estar sentado, né? Então é isso. A minha conclusão é que o reino do eu é o maior concorrente do reino de Deus hoje. Glória a Deus. Profundo, hein, Júnior? Muito obrigado por trazer esse tema. É bastante desafiador falar sobre isso, né? E que bom, né, viver nesse processo. Todos nós passamos por isso, né? E dos níveis que você passou ali de religioso, né, de discípulo, a gente está falando a mesma coisa que é de identidade. Quem eu sou em Cristo Jesus. Eu diria que tem mais um nível acima, que é o de filho amado, né? De filho, co-herdeiro em Cristo Jesus. Nós temos uma aliança de sangue com Jesus, né? Que nós temos a herança de Jesus, né? Inclusive em Efésios 2, de 6 a 9, fala que Deus nos ressuscitou com ele
para reinarmos com Ele no mundo celestial. Né? Então, nós estamos assentados com Cristo, então a gente fala de trono, com Cristo, Jesus, à destra de Deus. E nós temos que tomar posse dessa identidade, né? De sermos co-herdeiros em Cristo Jesus, né? E governarmos e termos governo, né? Colocando, tendo sabedoria, colocar o conhecimento da palavra de Deus na prática, no dia a dia, tirando as idolatrias. Inclusive, nós estamos estudando sobre Ezequiel 18 fala ali, né, no versículo 31, lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo, que faz de arrependimento, de metanoia, né? É a base de Paulo ali quando fala em Romanos 12, né? Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, Israel sim tinha problemas e nós temos problemas. E essa questão do eu realmente é um problema, né? Mas quem é o concorrente de Deus? Na minha opinião, Deus não tem concorrente, né? Em Jó 38 ele fala: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Né? Ele fala um monte de coisa ali, né? Você vai anular minha justiça, vai condenar-me para justificar-se, né? Quem é que coloca, né, que determinou as dimensões da terra? Quer dizer, a glória de Deus é infinita e nós não temos como medir isso. E na nossa pequeninice, a gente acha que sim. Eu era um cara desse. E a gente mistura as coisas, né? Eu até estava conversando hoje cedo com o FA sobre o sincretismo, né? Dessa mistura das coisas, né? De religião, de conhecimento, né? Então, realmente, o ego é o Deus desse século, né? E a gente tem que se anular. E qual é a melhor forma de combater isso, na verdade? Servir, serviço, servir ao próximo, né? Não olhar para mim, olhar para o próximo, né? Inclusive na palavra de Deus, ontem eu não lembro qual que é o versículo, qual que é o trecho, que fala justamente disso. Mano, eu tenho que tirar da minha roupa e dar para o próximo. Eu tenho que olhar para o pobre, que é muito pobre, de alguma forma, seja de espírito, de dinheiro, né? E compartilhar, né? Eu tenho que servir, eu tenho que doar o meu tempo, o meu conhecimento, né? Para o próximo, né? Fazer isso sem olhar quem, sem julgamento, né? Aos governantes corruptos, por exemplo. Eu tenho que servir, eu tenho que servir. E aí sim, quando eu sirvo, né? Eu tiro esse ego. E eu estou nesse processo, né? De buscar servir. Isso que eu estou buscando fazer aqui é servir, de alguma forma. Né? Eu estou há tantos faz talks aqui, praticamente eu não falo. Eu deixo as pessoas falarem, né? Seja através de um bate-papo, através de mentoria, né? Então essa pessoa ela tem um espaço, mas de pouco ainda, é muito pouco, é muito pouco. E eu confesso que eu estou nesse processo de buscar como eu posso servir mais, né? Porque aí sim meu ego está no ar. Então, obrigado, Júnior, por trazer esse tema. É um tema muito importante e que faz refletir, né? O Everton aqui colocou uma pergunta. O que o Pai te ajudou, Júnior, nessa sua caminhada espiritual? Cara, primeiro deixa eu só falar alguma coisa, só para não perder um raciocínio aqui. Você falou sobre a questão do filho, quando eu penso em filho, eu penso em família, e eu me lembro muito, esse versículo tá muito vivo hoje na minha vida, né? Que é a parábola, Jesus fazendo uma parábola, né, sobre a mãe, os irmãos, a família dele, né? Quem é a verdadeira família dele? Então Jesus estava sentado, fazendo uma pregação, ensinando os discípulos, né? E havia uma grande multidão ao redor ali.
E nisso chega a mãe e os irmãos biológicos dele ali, e querendo falar com ele ali, querendo acessar ele, e os discípulos chegam, ó, sua mãe e seu irmão tá lá fora, né? E ele vira para os discípulos e fala assim: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, nessa questão de filho de Deus, eu vejo que a gente pode ser irmão, né, de Jesus, um filho de Deus, cumprindo esse princípio que Jesus põe aqui, né? Jesus ele fala que o irmão dele vai ser aquele que faz a vontade de Deus. Então, a baliza para a gente ser o filho de Deus, né? Uma das balizas, né? Uma das características que Jesus coloca aqui é fazer a vontade do Pai. E a outra parábola que eu lembro é a parábola do filho pródigo, né? Que o filho pródigo eram dois filhos que estavam ali. Então a gente ali tem dois exemplos de filho, né? Tem o filho que ficava ali. Os dois filhos estavam desfrutando da presença do pai, do relacionamento com o pai. E aí o reino do eu entra num dos filhos. E quando o reino do eu entra nesse filho, ele fala assim: pai, me dá aqui toda herança, me antecipa tudo que é meu aqui. E Deus ali, o pai, pega e dá pro filho: não, filho, tá aqui. Ele mete o pé, ele some, ele vai embora, quebra a cara. E aí, quando ele se vê, quando ele se arrepende do caminho, né? Quando ele se arrepende dessa decisão que ele tomou, ele se lembra da casa do pai e se lembra dos servos, né? Fala assim, uau, na casa do meu pai os servos não passam por isso, nem o servo passa por isso. Então ele se coloca numa condição de servo e volta para a casa do pai. E quando ele volta para a casa do pai numa condição de servo, o pai de braços abertos recebe ele e o exalta de novo numa condição de filho, né? Então o que Deus quer com a gente nesse relacionamento é um relacionamento íntimo com ele. Por isso que a gente sempre fala aqui, né? Quando estou no Five, eu falo assim: a minha meta é caminhar com o Senhor. Eu quero caminhar colado com o Senhor, eu quero desfrutar da presença dele, assim como Enoque andou com o Senhor. Eu quero andar com ele ali lado a lado. E eu vejo esse relacionamento de filho, né? Para mim, esses dois exemplos mostram, né? Como ser um bom filho e como não ser um bom filho, e quem vai ser o irmão de Jesus, né? E voltando na pergunta do Five, que o Five me ajudou. Eu acho que uma coisa muito importante do Five aqui é o confronto do pecado, é a gente verdadeiramente confrontar os pecados que a gente vive. E a palavra de Deus fala que quando a gente confessa esses pecados para o Senhor, a gente é perdoado. E quando a gente confessa para um irmão e ora, isso acho que está em Tiago, se eu não me engano, Tiago 5. Quando a gente confessa para um irmão e ora, a gente é curado desse pecado, desse mal. Então, uma coisa que eu tenho visto aqui no Five é essa questão, sabe? Eu acho que é muito importante esse. Eu acho que isso é uma característica de discipulado, né? Para quem não participa de um discipulado, eu acho que o Five acaba sendo esse discipulado porque a gente se molda, a gente se confessa, a gente ora, a gente compartilha, a gente estuda a palavra. Então, o Five hoje eu vejo ele como esse processo, sabe? Assim como um processo de discipulado, ele está ali com ajudando nessas questões, de enxergar essas questões. Que às vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba passando batido, a gente entra no modo religioso e acaba desligando e acaba até tendo menos confronto, né? Então, essa exposição entre irmãos nos ajuda, às vezes, a alguém trazer uma exortação ao irmão. Isso aí que você está fazendo não está tão adequado, mas enfim. Eu acho que uma das coisas que eu vejo que é muito importante é isso, essas atitudes, sabe? A gente olhar pra gente e se arrepender e confessar os nossos pecados. Bom, é isso aí. O Fiverr realmente é uma ferramenta que não só discipula, mas traz para próximo, né, esse relacionamento. Então, ter diariamente a palavra de Deus sendo ali debatida, né, essa proximidade com disciplina, né, oração, essa comunhão, tem a ver também com pecado. Então, o Pai realmente é espetacular nesse sentido, né? E tem muita igreja que, que larga, né, o seu membro
distante, não posso. Aí aqui a Sim. gente não tem anarquia, a gente caminha todo mundo com todo mundo, de denominações diferentes, né? É isso. O Everton pergunta sobre como você evangeliza no dia a dia. Cara, eu, eu tenho, eu tenho buscado o transbordo da minha família, né? Eu tenho buscado ser o sacerdote do meu lar que Efésios pede para mim ser. Então, eu busco evangelizar pelo exemplo, né? Eu busco falar quem Jesus é para mim, o que ele fez na minha vida. Então, assim, todos os contatos que eu tenho, eu tento apontar para Jesus. Eu acho que Jesus é o maior exemplo que a gente tem. Então, sempre que eu vou falar alguma coisa com alguém, eu tento usar a figura de Jesus. Eu tento aplicar Jesus na minha vida, mostrar como eu aplico ele na minha vida, como eu aplico as escrituras na minha vida. E aí a gente vai vendo, né? Dependendo do nível de aceitação, de conhecimento, a gente vai sentindo ali como que a pessoa está recebendo e vai compartilhando, né? Vai expondo a palavra para a pessoa. Muito bem, Everton. Faz a pergunta direto aí, irmão. Abre o microfone aí. Você comentou aí na família e tal, mas e no trabalho, no meio corporativo? Você tem conseguido introduzir aqueles que às vezes não conhecem o Senhor? Irmão, o tempo todo. Graças a Deus, eu vejo a graça de Deus na minha vida, porque assim, eu caminhei por caminhos que, olhando hoje para trás, eu não gostaria de ter caminhado, mas enfim, o Senhor me permitiu e eu nunca falava de Deus. Eu nunca tinha Deus, eu nunca tinha Jesus na minha vida, eu não era um discípulo assim. E eu vi que Deus foi me separando, foi me moldando. As pessoas que Ele foi colocando na minha vida eram pessoas cristãs. E eu pude aprender muito com todas as pessoas que passaram pela minha vida. O Gabriel, que vocês conhecem, é um cara que, desde que eu conheci ele, a gente só falava de Deus. Eu nem tinha aceitado Jesus ainda, mas assim, Jesus já era a pauta da minha vida. Então, assim, hoje eu faço um pouco mais intencional o meu trabalho. Graças a Deus, né, a maioria das pessoas já são servos do Senhor, já caminham com o Senhor. Então, o nosso conversar é mais. A gente discute alguma palavra, alguma coisa, mas quando a gente tem contato com alguém, né, no trabalho, esses dias a gente teve um lá que ele não tem a vida entregue ao Senhor. Então, a gente conversa muito com ele. Muito, muito, muito. A gente vai conversando sobre como é ser discípulo, né? Porque a maioria das pessoas que eu vejo, né, que não conhece o Senhor, tem alguns pré-conceitos, ela tem alguns conceitos prévios e às vezes esses conceitos acabam se tornando até umas barreiras. Então, quando a gente começa a mostrar a simplicidade do Evangelho através da nossa vida, que não é aquele negócio religioso, que não é aquela visão, aquele estereótipo que ele tem, ah, não, eu tenho que ser santo. A santidade a gente vai alcançando, mas é como eu falei, a gente vai alcançando através de um processo. E a partir do momento que a gente começa a explicar isso para a pessoa, fala assim, cara, tem pessoas que eu conheci que ele fala assim, não, eu para mim na igreja eu tenho que ser santo. Eu falo assim, não, amigo, é o contrário. Você vai de que você está e o caminhar com Jesus vai te tornar santo. Então essa era a primeira barreira que eu vi que a pessoa colocava com esse conceito prévio, né? E graças a Deus, com essa oportunidade da gente conviver e trabalhar, a gente tem tempo. Por exemplo, aqui a gente trabalha, às vezes já teve caso de eu ir 2 horas de carro para chegar no trabalho. A gente trabalhar numa cidade que chama Gainesville, muito ao norte aqui da Flórida. E é 2 horas, 2 horas e meia, dependendo do trânsito. E nessas 2 horas e meia era sempre aquela conversa, aquela evangelização, aquele. As pessoas geralmente começavam assim, como tinha dois ou três já cristãos, a gente começava debatendo algum assunto, conversando algum assunto. Falei assim, nossa, irmão, hoje eu recebi uma palavra assim, começava a conversar. E a pessoa ali calada, só ouvindo. Aí de repente a pessoa começa a perguntar, não, mas e como é que é isso? Como é que é aquilo?
Então, assim, uma discussão natural nossa ali do dia a dia de às vezes conversar de quem Jesus é para nós, desperta a curiosidade na pessoa e ela se abre e a gente pode ir apresentando, né, Jesus para ela. E mais uma pergunta aqui, a última, prometo. Não, Como, pode perguntar quantas quiser, aqui é pra gente. como que é viver, né? Você, pelo que eu conversei com você há mais tempo, você é do interior de São Paulo. Isso. Como que é mudar para os Estados Unidos? Hoje mora na Flórida, trabalha aí, tem a sua vida, está criando a sua família, parece que seus filhos nasceram aí, né? Você tem um casal. Sim. E como é morar na Flórida e criar galinhas? E comer os próprios ovos aí das suas criações aí. Que assim, quando eu vi isso, achei muito interessante, né? Porque você vê os Estados Unidos como algo, uma cidade grande, um país desenvolvido, e você conseguiu trazer uma vida mais simples, trazer para sua família, para os seus filhos, uma vida que você bem produz o seu ovo, você cuida ali, você mora num lugar arborizado, remete assim à lembrança de uma cidade interior. E queria que você contasse aí por que que você levou a fazer isso, né, cara? E eu te confesso que de todas as centenas de pessoas que eu conheço que moram nos Estados Unidos, brasileiros, claro, amigos, conhecidos, nunca vi uma pessoa com esse estilo de vida aí nos Estados Unidos, a não ser aqui no Brasil. E aí eu queria entender isso de você, o que que te levou a isso, né? Talvez você nem tinha isso aqui no Brasil, né? Pelo que você falava, você morava numa cidade grande aqui no interior de São Paulo. E como você conseguiu levar e por que levou isso? Eu sou do interior de São Paulo, sou de Botucatu, não sei se todos conhecem, né? É uma cidade, não é uma cidade grande, é uma cidade pequena, mas eu morava próximo do centro da cidade. Eu trabalhei na Embraer por 10 anos, então eu sempre vivia na cidade, eu não saía muito. Meu pai, ele tem uma chácara, assim, a gente já na minha infância, meu avô criou galinha, criou porco, então eu cresci nessa vida mais rural, assim, sabe? Horta, eu já vendi coisas na feira, já fui feirante, sabe? Quando eu criança, meu primeiro trabalho foi acordar 4 horas da manhã, colher as verduras lá e vender na feira. Então eu tinha essa vida, né? No interior, eu vim dessa raiz, então acho que é mais uma questão de raiz. Eu com a minha esposa, a gente sempre falou, né? A gente saiu do interior, mas o exterior não saiu da gente, né? A gente é um traço nosso, é um ambiente que nos traz conforto, que nos traz paz. E a gente sempre viveu aqui em Orlando. Eu sempre morei em Orlando. Orlando já é mais metrópole, assim, né? É como se fosse meio São Paulo, um paralelo assim com o Brasil. Então, assim, naquela região que eu sempre morei, eu não tinha espaço para fazer isso. E aqui é engraçado que tem as associações de moradores, né? A Homeowners Association, que é a associação de moradores. Eles ditam algumas regras. E uma casa que eu morei, outro dia eu comecei a pegar os contratos, ler tudo certinho lá, falava assim, não pode ter galinha, não pode ter porco, não pode ter cavalo, não pode ter animais, né, animais de fazenda, né? Daí eu falei assim, nossa, que complicado isso aqui, né? Porque a minha filha, quando minha filha nasceu, já despertou esse interesse, né? Dela ter um bichinho, cuidar de um bicho, ter algumas responsabilidades, né? Então, todo esse processo foi, eu vejo que é a misericórdia do Senhor e é o Senhor, assim, abençoando a minha vida, a minha família, sabe? Porque, como eu disse, ele separou as pessoas as quais eu caminhava, né? Eu caminhava com pessoas que, às vezes, a gente não tinha bons exemplos, né? A gente vivia no mundão, bebedeiro, enfim, essas caminhadas. E o Senhor foi me separando, me moldando, me separando, me moldando, e hoje eu vejo que Ele me abençoou de permitir que eu more num lugar que eu tô assim, colado com a cidade, só que as casas aqui é umas casas meio chácara. É uma rua sem saída, então ela não tem tanto tráfego de carro, é só morador que passa aqui, não tem aquele trânsito intenso. Apesar de que duas ruas para baixo aqui, como diz os mineiros, né, o pau quebra, que é um trânsito ali feroz. E aqui nessa comunidade, nesse meu bairro, por ele não ter acesso a nada, só morador que entra e fica,
Então é mais tranquilo. E aqui, nesse caso particular também, o senhor permitiu a gente estar nesse lugar que não tem essa associação de moradores. Então aqui a gente tem um pouco mais de liberdade. Eu tenho um quintal, graças a Deus eu tenho um quintalzinho, e por ter essa liberdade a gente decidiu, falou, vamos criar umas galinhas? Aí a gente começou a criar galinha, estou estruturando uma horta, e enfim, estamos caminhando nessa questão. Não sei se eu respondi a pergunta, se eu desviei um E pouco, mas enfim. hoje você colhe quantos ovos por dia aí, meu amigo? Cara, quase uma dúzia por dia. Uma dúzia de ovos por dia, todo dia. Você come ovo ou não? Eu como, como muito ovo. A minha filha, não sei se ela desenvolveu, se ela teve, enfim, eu estava conversando com o Everton mais cedo. Ela teve uma. A gente descobriu que ela tem alergia a ovos, né? Que ela começou a ter muito problema de pele, e depois de muito tempo, uma médica sugeriu a gente fazer um exame e constatou que ela tinha alergia a ovos. E aí, a partir daquele momento, a gente não morava aqui ainda, a gente quebrou um pouco isso, né? A gente parou de consumir, diminuiu assim muito forte o consumo de ovo. Porque assim, se ela comer alguma coisa com um ovo, um bolo, um pão, alguma coisa assim, não dá tanto. Agora, se ela comer um ovo cozido, comer o ovo cozido no fim da tarde ela já está se coçando, já está com a pele vermelha e tal. E aí a gente começou a criar as galinhas e a gente tinha tirado o ovo da alimentação dela e agora a gente está reintroduzindo o ovo, né? Até estava comentando com ela. E eu tenho percebido que esse ovo que a gente cria caipira, eu tenho a sensação que tá dando menos alergia nela. Então a gente está aos poucos fazendo a reintrodução alimentar do ovo nela, para ir monitorando, né? Para vendo se. Ô, Júlio, eu, te- Falou. eu tenho uns amigos aí, bom dia para todos. Eu tenho uns amigos, amigos não, né? Conhecidos que já foram, passou pela minha igreja aqui, hoje estão aí, e são até influencers. Arnaldinho, você já viu já? Um moreno, bombado, que a mulher dele Não, fica assim, meu marido é, não sei o que lá. Depois eu te mando o link. mande aí. Eles moram num lugar como fosse o seu também, e lá eles têm uma casinha na porta da entrada, onde eles deixam um produto lá, que eles criam ovo, tem ovo também. Aí deixa lá, as pessoas vão lá, compram e deixam o dinheiro lá, entendeu? Se você não tá usando todos os ovos, bota para vender. É o fruto. Aí, Isso aí aí, era, rapidinho, só, desculpa. Isso aí era até um plano nosso de, tipo assim, um plano de negócio, né, para ensinar minha filha a já desenvolver, ela fazer isso. Só que nessa comunidade que a gente tá, todo mundo aqui, quase todo mundo tem galinha. Então, e a rua não é movimentada. Esse modelo de negócio existe muito aqui, eles fazem muito isso, Ah, tipo tá. assim, deixa uma banquinha e põe as coisas para vender. Mas assim, aqui no meu bairro não vai funcionar muito bem. Mas eu já estou vendo algumas ideias, Ó o divulgando, marketing, ó o marketing. fazer Esse ovo você não comeu. colocar no marketplace, algumas coisas assim. A gente até criou algumas coisas para minha filha. E ela já participou de uma feirinha, né? Eu falei assim, não, eu fui feirante, ela tem que aprender a ser feirante também. Eu vou ensinar ela a trabalhar desde cedo. Isso Aí aí. ela fez uma feira na escola, vendeu os ovos dela, então assim, ensinei ela meio que. Ela tem 4 anos, né? Então, uma maneira assim, bem superficial, fazer a contabilidade, ó, você gastou tanto, isso aqui é custo, isso aqui é isso, sabe? Aquele padrão. Mas enfim, isso aí é uma ideia bem comum aqui mesmo. Isso aí é legal. quero agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade, né, pela excelência de que você trouxe, né, todo esse assunto, né, essas questões para nós. E como pergunta do Everton, se você tem vontade de voltar ao Brasil, aí eu gostaria que você deixasse as suas últimas palavras e você fizesse uma oração para finalizar. Tudo bem? Amém. Amém. Ótimo. Sobre voltar para o Brasil, cara, a gente conversa. A minha esposa era muito apegada à família, ela tem muita saudade da família, mas hoje a gente está num processo. Eu já fiz os meus planos e entreguei para o senhor assinar. Hoje eu estou dando o papel para ele, falando assim, senhor, faça o seu plano, está aqui assinado.
E o meu coração hoje, Everton, respondendo essa pergunta, voltar para o Brasil, ele está num lugar assim, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero estar aonde a vontade do Senhor está, aonde eu vou estar no centro da vontade dele. Então, assim, existem planos de ir, de vir, enfim, de outros países até, né? Mas a resposta vem do Senhor, né? Eu, depois de muita oração, eu já orei muito, já, não muito, mas eu orei um tempo por essa pergunta e algumas outras perguntas que eu tinha, e a resposta que eu recebi do Senhor é: espera, espera. Então, assim, eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa, Ele vai dar um direcionamento onde Ele quer que a gente esteja, mas a gente tem muita saudade do Brasil, né? O Brasil é uma coisa que a gente sente muito aqui. Aqui a gente tem acesso a produtos de qualidade. Só que, por exemplo, às vezes não tem uma laranja boa, não tem uma fruta boa. Coisa que no Brasil a gente tem com abundância, né? Então, assim, eu brinco, né? Eu tenho uma expressão que eu falo assim: o Brasil é bom, porque ele tem tudo que a gente gosta, é abundância de fruta, verdura, legume, mas tem hora que é ruim. Aqui é bom, mas tem hora que é ruim também. Então, todo lugar a gente tem prós e contras, né? O nosso coração, a gente é brasileiro, a gente é a nossa pátria, é a nossa nação, então a gente tem muita saudade, tem muito amor pelo Brasil. E assim, dá vontade de voltar, dá, confesso que dá. Mas assim, hoje as nossas vidas tá na mão do Senhor, sabe? A gente tem entregado para o Senhor e esperando nele. E como ele tá dizendo pra gente esperar, a gente tá assim, ok, Senhor, é para esperar, então nós vamos esperar e confiando, sabe? Tá sendo uma confiança no Senhor. Acho que é isso, né? Muito bom. Deixa suas últimas palavras e faz oração pra gente, então. Minhas últimas palavras, que a gente possa avaliar as nossas vidas, avaliar os nossos comportamentos, assim como a gente viu em Ezequiel 16, eu fiquei muito impactado com a leitura de Ezequiel 16. Ali a gente vê tudo que o Senhor faz pela gente, né? Assim, fazendo um paralelo, né, do que o Senhor já tinha feito pelo povo dele. Hoje eu vejo isso e aquele texto para mim serve de lição para olhar e falar assim, uau, eu não posso ser ingrato com o Senhor, eu não posso ser ingrato com tudo que Ele me dá, eu não posso ser irresponsável, né, a ponto de receber as bênçãos, assim como o filho pródigo receber as bênçãos que o pai está me dando e me afastar dele, virar as costas para ele. Então, minha consideração final seria para a gente avaliar, né, qual trono a gente está sentado, qual trono a gente tem decidido sobre as nossas vidas hoje, e será que era para a gente estar nesse trono? Será que temos o direito de estar governando nesse lugar, de decidindo? Será que não é um lugar que a gente deveria falar, Senhor, eis-me aqui, governa nessa área, governa nessa situação e o que o Senhor decidir eu vou fazer, vou seguir. Então, o meu coração, minhas palavras, né, tá nesse lugar hoje de buscar um relacionamento com o Senhor, porque mais do o Senhor é o Senhor de presentes, Ele nos dá um pai que não dá presente para um filho? E o Senhor nos dá muito presente, muito, muito, muito. Só o milagre da gente ter acordado hoje, graças a Deus, oro que todos estejam com saúde. Então, isso já é um milagre, isso já é uma dádiva, isso já é um presente divino. Então, acho que a gente poderia olhar mais para o que a gente tem, né? Ser mais grato com Deus, com o que a gente já tem e entregar o governo para Ele mesmo de verdade. Deixar que Ele nos encaminhe qual é o centro da vontade dele, sabe? Tem decisões que a gente tem que tomar na vida, óbvio. Há situações que a gente tem que decidir, mas que a gente faça essa oração e entregue o governo para Ele, é quem tem soberania e capacidade de governar bem. E a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Nunca ele vai nos levar para um lugar
de que a graça e a misericórdia dele não nos alcance, né? Então, é ter essa confiança. Muito Amém? bom. Ora então, por favor. Vou fazer uma oração aqui. Senhor, meu Deus, quero primeiramente agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, por essa oportunidade, pela oportunidade de vida, Senhor, que o Senhor nos deu hoje. A sua misericórdia se renova cada dia, cada manhã nas nossas vidas, Senhor. E eu quero te agradecer, eu vejo esse milagre que o Senhor tem feito por nós. O milagre da saúde, o milagre da vida, o milagre das bênçãos, Senhor, da possibilidade, Senhor, que temos de nos arrepender dos nossos caminhos. O Senhor nos permite, o Senhor é um Deus de paciência, um Senhor de amor, de bondade, longanimidade. O Senhor nos permite, Pai, nos arrependermos dos nossos caminhos. Então eu te peço aqui hoje, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha, nos convença hoje, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja balizando as nossas vidas hoje, Senhor, para que cada passo, cada decisão que a gente for tomar hoje seja uma decisão assertiva, Senhor. Seja uma decisão alinhada com o caráter do Teu Filho Jesus, Pai. Que a nossa baliza hoje seja: Jesus tomaria essa decisão desse jeito, Jesus faria isso. Que o nosso coração seja balizado por esse Espírito ajudador que Jesus nos deixou, o Teu Espírito Santo, Pai. Então eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço nessa manhã pelas suas misericórdias, pelas suas bênçãos, pelas proteções, pelas batalhas que o Senhor travou nos campos celestiais para nós, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço do fundo do meu coração. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Que o seu nome seja louvado, que o seu nome seja glorificado, porque tu és santo. Tu é digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, é só por ti, só pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Te agradeço, Senhor, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém.